Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma fantasia da Branca de Neve, usando o fio Supremo Esmeralda, na cor azul. Também vamos precisar de tule amarelo para fazer a saia. Agulha Clover 2 a 2,25 milímetros. Também vamos precisar de sobras de fio vermelho para os detalhes. Para fazer a nossa peça, você vai medir a cintura de uma peça que a sua criança usa para você ter como base. Então, nós vamos ter o padrão da cinturinha da menina que for usar a fantasia. Para iniciar a nossa peça, vamos fazer uma base em correntes com a medida que você encontrou na menina que for usar a fantasia. Fazer o número de correntes. Trabalhei aqui a minha base em correntes com a medida da minha filha. Agora, nós vamos fazer 3 correntes para subir, uma para virar. Laço e agulha. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4 correntes. Você vai pular a quinta e na sexta corrente, um ponto alto. Uma corrente, laço e agulha. Pule uma corrente da base, na próxima, um ponto alto. Pule uma corrente da base, laço. Pule uma, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pule uma corrente da base, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, laço, pule uma da base, na próxima, um ponto alto. Vamos seguir desta maneira até o final. Trabalhei a minha base, agora nós vamos seguir com a peça. Para iniciar, faça uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. Laço e agulha, vamos pular este primeiro espaço e dentro do próximo, um ponto alto, laço, 2, laço, 3, laço, 4, laço, 5 pontos. Fizemos dentro do espaço 5 pontos altos. Você vai pular este primeiro ponto alto e no próximo ponto introduzir a agulha e prender com ponto baixo. Lace, dentro do espaço à frente, pule um ponto no próximo espaço. Vamos repetir. 2, 3, 4, 5 pontos. Você vai pular este ponto alto e no próximo prender com ponto baixo. Laço e agulha. Pule este espaço no próximo, repetindo. 5 pontos novamente. 3, 4, 5. Pule este ponto no próximo, prendo com ponto baixo, laço. Lá no espaço seguinte, vamos repetir o grupo de pontos, seguindo desta maneira até o final.
Chegando ao final, ó, último espaço, nós vamos pular uma corrente e prender na segunda. Finalizamos a carreira, viro a peça para voltar. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha sobre este primeiro ponto baixo que fizemos. Um ponto no mesmo lugar, outro ponto alto. Conte 1, 2. No terceiro ponto alto do grupo, prenda com ponto baixo. Lace no ponto baixo à frente, ó. 1 ponto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Pule 1, 2, no terceiro prendo com ponto baixo. Lace a agulha no ponto baixo seguinte, repetindo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Conte 1, 2 no terceiro ponto do grupinho, prendo com ponto baixo. Laço e no ponto baixo, novamente. Trabalhe assim até o final da carreira. Chegamos ao final, você vai laçar a agulha no último ponto baixo da carreira, um ponto alto, 2, 3 pontos. Vire a peça para voltar. Trabalhamos aqui a segunda carreira, vamos voltar com a terceira, ó. Uma corrente sobre esse primeiro ponto, um ponto baixo, lace a agulha, no ponto baixo à frente, entre os grupos, nós vamos iniciar 2, 3, 4, 5 pontos. Conte 1, 2 no terceiro, prendo com ponto baixo. Lace no ponto baixo seguinte novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Conte 1, 2 no terceiro novamente. Siga desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, o último grupo, você vai prender na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixo. Já vire a peça, inicie novamente. 1, 2, 3 correntes, laço sobre o ponto baixo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Esta carreira é exatamente como esta. Pule 1, 2 e no terceiro prendo com ponto baixo. Laço no ponto baixo à frente, repetindo 5 pontos. 3, 4, 5 pontos. Pule 1, 2 no terceiro prendo novamente. Nós estamos fazendo aqui a quarta carreira. Vamos seguir desse jeito até você ficar com um total de 8 carreiras, ou a seu gosto. 3, 4, 5. Trabalhamos aqui um total de 8 carreiras. Agora nós vamos achar o ponto central, dobrando a peça bem certinha ao meio e determinando aqui o ponto central para fazermos a parte que segue com as alças. Achei o ponto central. Observem que o meu foi o ponto baixo entre os grupinhos, então eu tenho o mesmo número de grupos para um lado e para o outro. Para iniciarmos, ó, aqui você tem o ponto baixo e o primeiro grupinho. Então, no ponto central, ó, 1, 2, no terceiro ponto, nós vamos prender o fio azul.
preso, faço aqui uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, laço e agulha. No ponto baixo entre os grupos, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E vou prender no ponto central do grupo seguinte. Fizemos aqui o primeiro laço, no próximo, repetindo. Vamos fazer um total de 3 grupos. Estamos fazendo aqui o segundo. 3, 4, 5. Prendo no ponto central e o último grupo. 2, 3, 4, 5 e prendo no ponto central novamente. Fizemos aqui um total de 3 grupos. Para voltar, vamos virar a peça. Sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixíssimo. E no terceiro, que é o ponto central, um ponto baixíssimo. Uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Lace. No ponto baixo entre os grupos, nós vamos repetir novamente 5 pontos altos. 3, 4, 5. Prendo no ponto central com ponto baixo. No próximo, repetindo. Aqui nós temos apenas 2 grupos. 3, 4, 5. Prendo no ponto central. Temos aqui 2 grupos apenas. Agora, nós vamos voltar novamente. No primeiro ponto, um ponto baixíssimo. No segundo, no terceiro, uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Lace. No ponto baixo seguinte, você vai repetir o grupo, o último grupo. 3, 4, 5. E prendo com ponto baixo. Agora você vai passar o fio por dentro, cortar e arrematar. E nós vamos fazer a mesma coisa para este outro lado. Para fazer o outro lado, você tem o ponto delimitado, primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto. No terceiro pontinho, ponto central do quarto grupo, você vai prender o fio, igual nós fizemos para a primeira parte, prendo com um ponto baixo e inicio, trabalhando 3 grupos, na segunda carreira 2 grupos e na última 1 grupo. Trabalhamos, ó, observem como ficou. Agora nós vamos completar a parte inferior. Para iniciar, ó, na parte inferior, sobre o primeiro ponto, vamos puxar o fio, fazer aqui 1, 2, 3 correntes, representando o primeiro ponto, laço, na corrente do espaço, um ponto alto, laço, sobre o ponto seguinte, um ponto alto, na corrente, um ponto, sobre o ponto novamente, um ponto. Para cada ponto que você tem aqui na base, vamos fazer um ponto alto, até o final. Trabalhamos até o final, agora nós vamos voltar. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço e agulha. Vamos pular um ponto e no próximo, um ponto alto. Laço, agulha, volto ao ponto que pulamos,
e faço o ponto alto cruzando. Laço, pule um ponto, no próximo um ponto alto. Laço, agulha, volto no ponto que pulamos e trabalho novamente o ponto. Pule um ponto, no próximo um ponto alto, volto no ponto que pulamos e trabalho o ponto. Vamos seguir até o final. Chegamos ao final, laço e agulha no último ponto, um ponto alto. Viro para voltar sobre o ponto alto, um ponto baixo, uma, duas correntes. Laço e agulha, da mesma maneira, pule o primeiro ponto e no segundo, um ponto alto. Laço, volto ao ponto que pulamos, faço o ponto cruzado. Laço, pule um ponto, no próximo, um ponto alto, laço, volto no ponto que pulamos, trabalho o ponto novamente. Assim, nós vamos seguir fazendo aqui um total de 4 carreiras, ou a seu gosto. Se você quiser esta parte mais comprida, faça mais, de acordo com o tamanho da sua filha. Trabalhamos aqui, ó, uma barrinha em pontos cruzados. Agora nós vamos finalizar a nossa peça. Nesta parte, você também poderá trabalhar até atingir o comprimento desejado, alongando mais a parte da cintura. Um ponto baixo, uma corrente e duas. E no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo repetindo, seguindo assim até o final. Trabalhamos até o final da carreira em pontos altos na cor azul. Agora, você pode fazer uma barrinha com 3 carreiras em pontos altos na cor vermelho, para formar um detalhe do vestido. Então, vou puxar ó, o fio vermelho dentro da última laçada. E aqui nós vamos iniciar a carreira, prendendo aqui o fio azul e a ponta do vermelho. Ó. No primeiro ponto, você vai fazer um ponto baixo, prendendo as pontas. Uma, duas correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e repetindo, fazendo um total de 2 a 3 carreiras para o detalhe no vermelho. Ou se não, você pode fazer tudo em azul mesmo, se não quiser o detalhe na cintura de vermelho. Depois você pode passar só uma fitinha e fazer um laço na parte de trás. Eu vou fazer 3 carreiras em vermelho e volto para finalizar com a última carreira da nossa peça. Trabalhei aqui um total de 3 carreiras em vermelho. Agora nós vamos finalizar com o azul. Esta última carreira vamos formar os espaços para a aplicação do tule. 3 correntes para subir, uma para virar, lace, pule um ponto, no próximo um ponto alto, uma corrente, pule um ponto, no próximo um ponto alto, uma corrente, pule um ponto, no próximo um ponto alto. Nós vamos repetir desta maneira até o final. Chegamos ao final da carreira. Agora nós vamos fazer a parte de trás da peça, onde colocaremos o botão ou a fitinha para amarrar. Faça aqui uma corrente envolvendo o ponto alto, um ponto baixo, 2 pontos. No próximo, um ponto baixo, 2 pontos. No próximo, 1, 2. Nós vamos fazer assim até o final da lateral.
para cada ponto alto, 2 pontos baixos, sem apertar. Chegando ao final, viro para voltar. Faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Uma, 2 correntes. Pule um ponto apenas, no próximo, um ponto baixo. Deixei aqui uma casinha para o botão. Um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Uma, 2 correntes. Pule um ponto no próximo, um ponto baixo. E continue repetindo para cada 10 pontos uma casinha. Chegamos ao final, uma corrente, e agora nós vamos voltar. Sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. Dentro do espaço, ó, no botão, um ponto, 2 pontos baixos. E continue ponto sobre ponto, repetindo até o final. Trabalhamos até o final, está pronta a parte das casinhas de botões. Ó, temos aqui 1, 2, 3, 4 casas de botões. Agora, sem cortar o fio, nós vamos seguir com o caseado na parte superior para reforçar e fazer o acabamento da peça. Para seguir, ó, faço uma corrente no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No último, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar sobre os pontos altos, ó. Um ponto, 2, no próximo, 3, no próximo, 4. Para cada ponto da base, faremos um ponto baixo em toda a volta da peça. Quando nós chegarmos lá do outro lado, na parte das costas, nós vamos trabalhar o caseado onde ficará os botões. Basta seguir assim, fazendo a volta todinha, passando na parte superior das alças, ó, até chegar aqui. Chegamos, ó, ao final, aqui nós vamos trabalhar a parte onde vamos aplicar os botões, ó. Faça uma corrente para fazer a voltinha, ó, envolvendo o ponto alto, um ponto baixo, 2. Aqui nós temos um ponto baixo que prendemos a carreira anterior. Nela você vai fazer um ponto. No próximo ponto alto, 1, 2. Somente nesta parte aqui onde nós fizemos esse ponto detalhado. No próximo ponto baixo, 1, envolvendo o ponto 1, 2. No ponto baixo, um ponto, envolvendo o ponto alto, 1, 2. No ponto baixo, um ponto. Agora, ó, envolvendo o ponto alto, 1, 2. No próximo ponto alto, ó, 1, 2. No próximo, 1, 2. Igual nós fizemos para o outro lado. Chegamos ao final, agora nós vamos voltar sobre os pontos que fizemos na base. Uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo repetindo, no próximo repetindo e continue até o final novamente. Chegou ao final, nós vamos voltar novamente até chegar aqui para fazer o acabamento na parte inferior também. Para seguir com a carreira em pontos baixos no final, ó, uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo,
no último um ponto baixo. Agora, dentro do espaço, um ponto, sobre o ponto alto, um ponto. Dentro do espaço, um ponto, sobre o ponto alto, repetindo. Seguir assim até o final, onde vamos cortar o fio e arrematar. Chegamos ao final, ó, no ponto onde iniciamos a última carreira da lateral. Você vai introduzir a agulha nele e fechar com ponto baixíssimo. Lace, passe por dentro, eu já cortei o meu fio, e vamos arrematar a ponta. Nossa peça ficou desta maneira. Agora nós vamos fazer as alças e amarrar as franjas de tule na base. A parte de trás. Em uma das partes, aquela que está fechada, você vai aplicar os botões de acordo com as casas de botões que nós fizemos do outro lado. Agora nós vamos cortar o tule. Para facilitar o trabalho, ó, nós vamos dobrar no comprimento, ó. Eu vou usar o mesmo que vem no tecido. Então, dobrei ao meio. Agora, você vai dobrar novamente, sempre o mais certo possível, para que ele fique bem certinho depois de cortado e facilite bem o trabalho. Dobrei ao meio. Novamente, vamos acertando e dobrando. Novamente e novamente. Quanto menor for a parte que você for dobrar, mais estreito, mais fácil fica. Agora você vai segurar, pode prender com alfinetes para não ficar soltando, e com a ajuda de uma tesoura, ó, acerte a ponta. E aqui nós vamos cortar, ó, tirinhas em torno de 2 dedos, para não ficar muito estreitinho. Ó. Corte, novamente, corte. Elas não precisam ser exatas na largura, não. Ó. O que nós cortamos, ó, vai ficar assim. E nós vamos prender as tirinhas. Quanto mais tiras você tiver juntas, mais volumosas ficarão lá depois de aplicadas. Então, pode ser de 2 ou 3 tirinhas em cada espaço. Nós vamos iniciar a aplicação. Eu coloquei 3 tirinhas para a minha. Do avesso para o direito, nós vamos passar a agulha e puxar aqui. Laço e passo dentro novamente. Como se você estivesse aplicando uma franja em um cachecol. Puxa. De baixo para cima, para a próxima franja, puxo o tule e novamente passo por dentro. E vamos prendendo. Fazer isto em todos os buraquinhos até o final. Quanto maior o número de pedacinhos no tufo de franja, mais volumoso vai ficar a saia. Agora, para iniciar a alça, ó, naquela parte onde fizemos a base da alça, no grupinho central, que é o último deles, você tem um total de 5 pontos. Então, aqui nós temos o ponto do centro, ponto baixo que ficou no ponto central. No ponto ao lado, introduz a agulha e
puxo o fio, uma corrente, 2, 3, lá segura no ponto seguinte, um ponto alto, laço no próximo, outro ponto. Ficamos então com 3 pontos altos no grupinho central. Para voltar sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes. No próximo, um ponto alto, no próximo, o outro ponto. Viro. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Lace. No ponto seguinte, um ponto alto e no próximo, outro ponto. Ficando uma tirinha desta maneira. O comprimento é de acordo com o tamanho da sua bebê. Apliquei uma das alças, ó, que eu fiz. Agora, para fazer do outro lado, ó, posicione uma sobre a outra, que facilita bastante o trabalho. Uma parte, trespassando desta maneira, que assim você tem o ponto certinho, onde vai iniciar a aplicação. Ó. Agora que nós já colocamos no ponto certo de começar, ó, vamos costurar a alcinha da nossa peça. Dessa maneira, você posiciona no local exato, combinando com o outro lado. Feito isto, você arremata. Arremate bem e aplique os botões como eu fiz aqui. Deixa eu mostrar. Usei botões vermelhos, você pode usar azul ou a sua cor preferida. Ó. No mesmo sentido das casas de botões. Nossa peça pronta ficou assim. Olha como a princesa da mamãe ficou mais linda do mundo. Manda beijo para as meninas, fala: oi meninas! Oi menino! Manda beijo para elas. Tá com sono, princesa?